Mais uma questãozinha aqui de propriedade coligativa. A porcentagem massa de sais no sangue é de aproximadamente 0,9%. Então você veja o tanto que é importante propriedades coligativas. A gente saber a porcentagem de massa de sais no sangue, para a gente poder tomar um soro, por exemplo, com a porcentagem correta, para não acontecer certas situações que nós vamos ver agora. Em um experimento, alguns glóbulos vermelhos foram coletados e separados em 3 grupos. 3 soluções, X, Y e Z. Cada qual diferentes concentrações salinas. Então, o que ele está querendo dizer? Eu peguei lá 3 soluções salinas. 3 soluções salinas. Então, aquosa, água e sal. Ok? E o que eu fiz? Eu coloquei esses glóbulos vermelhos. Coloquei um pouco aqui, coloquei um pouco aqui e coloquei um pouco aqui. Ok? Foi adicionado os glóbulos às soluções e acompanhou-se ao longo do tempo o volume desses glóbulos. Olha lá. Então, aqui é uma questão que está falando sobre osmose, né? Está falando sobre osmose. Por quê? Se aumentou o volume ou diminuiu o volume. Então, vamos entender? Então, olha lá. Aqui, ó, eu tenho com base, é correto afirmar aqui. Vamos entender primeiro, ó. Volume dos glóbulos vermelhos. Esse aqui é o volume, ok? E conforme o tempo, então conforme o tempo foi passando, uma solução, ó, solução X, o volume do glóbulo aumentou. A solução Y, desde o início, vai passando o tempo, o volume do glóbulo manteve-se constante. E a solução Z, o que aconteceu ao longo do tempo? Foi passando, o glóbulo vermelho ele foi diminuindo de volume, ele foi murchando, ok? Então vou apagar aqui, eu posso dizer então, olha só o que eu posso dizer. Eu posso dizer o seguinte: essa solução aqui, que o glóbulo vermelho aumentou, se aumentou de volume, lembra, a osmose é a passagem do meio de solvente, do meio de menos concentração para o meio de mais concentração, ok? Então, se está havendo esse movimento para dentro, então a solução lá, ela tem uma quantidade de sal, e eu coloquei um glóbulo lá, e veja, o glóbulo tem 0,9. Para ele inchar, quer dizer que a água tem que passar para dentro dele, mas para passar para dentro dele, essa solução aqui, ó, se o movimento for daqui para lá, essa solução, ela é o que? Ela vai ser o que? Uma solução hipotônica. Quer dizer, é uma solução que ela tem menor concentração do que dentro do glóbulo vermelho. Porque se o movimento é da solução para dentro do glóbulo vermelho, o glóbulo vermelho ele tem mais concentração. E se o glóbulo vermelho é 0,9, ela quer dizer que essa solução ela tem menos do que 0,9, é a porcentagem dela de soluto. Por isso que a passagem é da solução para dentro do glóbulo vermelho, porque lembra a passagem do meio menos concentrado por mais concentrado, ok? A solução Y mantém-se constante o volume. Isso quer dizer que essa aqui é uma solução isotônica. Se ela é isotônica, qual é a concentração dela? 0,9. E qual é a concentração da hipotônica? 0,9? Não. Se ela é hipotônica, ela é menor que 0,9. E a solução Z? Opa, a solução Z. Olha o que está acontecendo. O glóbulo vermelho vai passando o tempo, ele vai diminuindo, ele vai murchando. Se ele vai murchando,
é porque o que ele tem de água dentro está perdendo. Então quer dizer que essa solução salina ela é mais concentrada do que o glóbulo vermelho. E qual é a concentração do glóbulo vermelho? 0,9. Então se essa solução ela está mais concentrada, ela vai murchar o glóbulo vermelho e aí vai diminuir o tamanho. Então essa solução aqui é uma solução hipertônica. Isso quer dizer, ela é 0,9? Não, ela é maior que 0,9. Ok? Agora vamos lá. A porcentagem massa de sal na solução Z, solução Z, essa de baixo, é menor que 0,9? Ela é menor? Ela é maior. Está errado. Ela é maior, ela é hipertônica. B. A porcentagem massa salina de sal na solução Y, solução Y, é menor do que X? É menor? Olha lá, ela é, veja só, B. A porcentagem massa de sal na solução Y, aqui é isotônica, é menor do que X. X, ela é hipotônica. Se ela é hipertônica, ela é menor do que o correto? Então também não está correto. C. A solução Y e água destilada são isotônicas? A solução Y e água destilada são isotônicas? Então a água destilada ela não tem qualquer sal. Se ela não tem qualquer sal, ela não vai ser isotônica com 0,9. 0,9 tem uma concentração, então está errado. E letra D, a solução X e o sangue são isotônicos? Então a solução X e o sangue são isotônicos? Não, porque ela é hipotônica. Então aqui, se for a solução Y e o sangue são isotônicos, aí está correta, porque não tem um espaço aqui para me copiar essa. Então seria a letra D, se a afirmação for a solução Y e o sangue são isotônicos 0,9.